Senhor. Nessa noite nós queremos convidar você e a sua família para estarem cultuando ao Senhor conosco. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, e participar desse momento com a família é grandioso, é maravilhoso, e nós queremos te convidar a isso. Senhor, neste momento nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, por esse tempo, Senhor. Consagramos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Senhor, nós entendemos que nós existimos para glorificar o Teu nome. Por isso, faça-se presente, Pai, neste momento. Esteja, Senhor, quebrantando o nosso coração nessa noite, quebrantando a nossa alma, porque o nosso desejo é ouvir a Tua voz. O nosso desejo, Senhor, é ser parecido contigo. Por isso, ajuda-nos nesse momento, Pai. Tira, Senhor, toda distração, Senhor, todo pensamento mau, todo sentimento mau, e ajuda-nos, Pai, a ouvir a Tua voz. Torna-nos sensíveis ao Teu Espírito. É o que nós te pedimos nessa noite, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo aqui e em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tu agora está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé
nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Admirado quando te vejo, entusiasmado quando te sinto. Não há nada que eu queira mais. Encontrei em ti a minha paz. Não há nada que eu queira mais. Encontrei em ti a minha paz. Todos os dias eu viverei só pra te ter, Jesus, perto de mim. Todos os dias eu te buscarei, o meu amor por ti não terá fim. Confortado quando te ouço, ansioso quando te espero. Não há nada que eu queira mais. Encontrei em ti a minha paz. Todos os dias eu viverei só pra te ter, Jesus, perto de mim. Todos os dias eu te buscarei, o meu amor por ti não terá fim. Admirado eu fico ao te ver, entusiasmado ao sentir o teu poder, confortado ao som da tua voz, ansiando a tua volta entre nós. Admirado eu fico ao te ver, entusiasmado ao sentir o teu poder, confortado ao som da tua voz, ansiando a tua volta entre nós.
Todos os dias eu viverei só pra te ter, Jesus, perto de mim. Todos os dias eu te buscarei, o meu amor por ti não terá fim, não terá fim, não terá fim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou
Sem ti, eu nada sou. Sem ti, perdido estou. Sem ti. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, que em nome de Jesus, essa noite você possa ser edificado pela palavra de Deus. É com muita graça, temor que estamos aqui hoje, mais uma noite, mais uma quarta, para falar sobre criação de filhos da maneira que o Senhor deseja. Nós estamos aqui essa noite para alertar o seu coração, para você com muita sabedoria, conhecimento e graça, instruir os seus filhos da maneira que o Senhor deseja. Amém? Amém? Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui de volta. É muito bom mesmo. E sabe o que é interessante, irmãos? Que nós nos assistimos depois e aprendemos com tudo aquilo que estamos ministrando e falando, porque o Senhor... é a palavra do Senhor sendo ministrada. Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Que toda essa ministração venha realmente causar mudança em nosso coração, em nossos hábitos. Nos ensine, Senhor, a aplicar, Pai, cada coisa que vamos falar aqui, Pai. Cada situação, cada detalhe. Nos ensina, Pai. Nos ensina que seja o Espírito Santo falando, Pai, para que haja mudança, confronto e transformação. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca, Senhor, autoridade no coração dos pais, coloca desejo no coração dos pais para serem pais firmes, pais maduros, amorosos, cheios de temor, de unção e de graça do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa essa noite, essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode começar. Então, como falamos na semana passada, né? Vamos retomar rapidamente alguns temas que falamos, e Efésios 6:4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criam segundo a instrução e o conselho do Senhor. Falamos sobre o que é irritar os filhos. Se você não assistiu o vídeo anterior, os vídeos anteriores, volte lá e assista. Você vai ser muito edificado. Essa aqui está sendo a 7ª aula já sobre esse tema, porque é um conteúdo muito rico. Amém. Glória a Deus. E falando de novo sobre método, né? Não adianta só nós sabermos que nossos filhos são criação de Deus, são presentes, herança do Senhor, nascem no pecado, precisam ser evangelizados. Não adianta sabermos essas questões filosóficas e não agirmos com isso. Então aqui fala de criar segundo a instrução do Senhor, é aquilo que a Bíblia fala. Então precisamos retomar a nossa autoridade como pais. A autoridade não é autoritarismo, onde eu sou rígida, onde eu sou grossa, né? Onde o pai muitas vezes é grosso, não dá atenção, não olha no olho do filho, não dá um abraço. Não é isso. A autoridade é a criança ver que o Senhor age através dos pais. Os pais são representantes de Deus aqui na terra, na vida de uma criança. Olha que responsabilidade. Representar o próprio Deus aqui na terra. Então, o Senhor nos chama a termos essa autoridade. E quando a gente fala de telas, quando a gente fala desses estímulos visuais, seja no telefone, seja na TV, no computador, no tablet, nós estamos falando de coisas de fora que vão entrando nos nossos filhos. E isso gera muito prazer neles. E nós precisamos saber dizer não. Né? Precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu para dizer não. Então, na semana passada nós vimos o que isso pode causar, né? na mente, no coração da criança. Então, isso gera uma dependência total. Muitos casos de déficit de atenção, de hiperatividade, pesquisas têm comprovado
que é pelo uso prolongado de telas. Ninguém está falando aqui que é pecado o teu filho assistir um desenho ou jogar um jogo, não é isso, mas é o excesso. É estabelecer uma rotina e você ter autoridade fazendo com que ele cumpra essa rotina. Lembra quando falamos na semana passada que o mandamento do Senhor aos filhos é que honrem os pais? E se nós damos uma ordem aos nossos filhos e não fazemos com que eles cumpram, eles estão pecando contra nós e contra o Senhor. Então, estamos irritando, estamos fazendo com que nossos filhos pequem. Então, outros danos, né? Crianças entrando em depressão, crianças com sonolência ou com muita agitação. Ele pode provocar reações diversas nas crianças, né? Criança que tudo para ela é um tédio. Então, você já viu um adolescente que tudo é entediante? Vai num lugar ao ar livre, numa paisagem linda, onde podemos contemplar o belo do Senhor, mas aquilo ali é entediante. Por quê? Porque ele está acostumado com isso aqui, com essa mudança de imagem. Isso que a gente não falou ainda sobre conteúdo, que vamos entrar hoje, né? Sobre os conteúdos do que os nossos filhos assistem ou acessam, né? O perigo das redes sociais. A gente nem falou de redes sociais ainda, mas sim da tela, da troca de imagem, da quantidade de informação, vai deixando o cérebro da criança derretendo. Às vezes a gente acha que eles estão aprendendo, mas aquilo ali está fazendo com que derreta mesmo. Então, precisamos deixar momentos específicos para isso, com conteúdos bons, né? Eu gosto que a minha filha, por exemplo, lá está eu batendo de novo no microfone. Eu gosto que ela assista, por exemplo, o Superbook, que são desenhos bíblicos, né? Mas eu não posso deixar ela assistir o tempo inteiro, então tem que ser um momento especial, o momento que ela vai assistir aquilo. E aí ela vai reter aquele conteúdo que eu quero que ela retenha, com muito mais prazer, porque daí ela vai estar ansiosa esperando aquele momento. Ou um filme em família, um desenho prolongado, né? Um filmezinho infantil em família, a criança vai estar esperando por aquele momento. Então, fazer com que esses momentos de tela sejam momentos especiais e não uma rotina, né? Eles precisam do momento do tédio, o que eu vou fazer agora, não tem nada para fazer, eu vou criar. E aí a gente vai ver as mudanças. Eu li uma entrevista de um executivo da Google, que ele diz que a filha dele que está no 5º ano nunca teve acesso ao Google, e o filho dele que está no 3º ano do ensino médio agora é que está começando a acessar. Então, lá no Vale do Silício, onde tem aquelas empresas, Yahoo, Facebook, Google, a maioria das escolas, elas não têm tecnologia, lousa digital, tablet, é ali o papel, a caneta, os livros, a lousa de giz ou a lousa branca, mas nada de tecnologia, porque eles sabem o que provoca na mente do estudante, na mente da criança. Existe um medo muito grande, eu acho, no coração dos pais, de tipo assim, se o meu filho não aprender agora, ele vai ficar atrasado depois, né? Ele fala exatamente sobre isso. É mais fácil do que chupar uma bala. Então, a criança, se eu dou o celular daqui pra Malu, mandar uma mensagem pra vovó, né? Às vezes a gente manda um áudio pra vovó falando, em 1 minuto ela faz um vídeo, ela edita o vídeo, que eu não sei fazer aquilo, tá? E ela não tem acesso, de vez em quando é uma mensagem para a vovó, uma mensagem no grupo da família, mas eles aprendem super rápido. Sim. Fora que daqui a 10, 15 anos, isso já vai ter mudado tanto, que não adianta nada eles aprenderem agora. Diferente se, né, nossos filhos aprenderem computação, né? Que daí ele vai fazer um curso, né? Eu nem sei se tem ainda. Pois é algo impressionante hoje, que os nossos jovens hoje, eles sabem usar celular. Mas eu não sei se ele sabe usar um Excel, se sabe usar um Photoshop, um CorelDRAW, um PowerPoint, né? Então isso tudo são ferramentas que vão ajudar, mas claro, com moderação. Sim. Né? Nós fizemos, quando éramos adolescentes, cursos de informática. Não, agora eu vou fazer um curso de informática, né? Um curso de secretariado, né? Sim. Os nossos pais fizeram um curso de datilografia. Então são coisas que estimulam o crescimento. Isso aqui não.
Isso aqui na nossa mão e na mão dos nossos filhos, dos nossos pequeninos ou dos nossos adolescentes, não gera crescimento, gera destruição. Eu conheço vários adolescentes que aqui eles conseguem se comportar de uma maneira super feliz e alegre, mas não conseguem conversar, não conseguem dialogar, não conseguem ser feliz sem isso daqui. E você pode perceber, você é adulto, quando você vai orar, por exemplo, ou ler a Bíblia, esse negocinho apitando, tocando, a luzinha acendendo, você não consegue se concentrar, né? O dedo automático que já vai, olha lá o WhatsApp, ver se alguém mandou mensagem, é muito automático. Então isso aqui faz com que a gente não se concentre. E com uma criança é a mesma coisa. Se ela está fazendo tarefa, se ela está lendo um livro, ela não vai se concentrar. Por isso que temos tantos casos de déficit de atenção. Porque não presta atenção naquilo que está fazendo, não vive aquele momento, né? O coração dela vai estar... A cabeça dela eu acho que vai estar ali, mas o coração vai estar lá no celular o tempo todo. Podia estar jogando, podia estar brincando. Como é que eu faço isso? Às vezes é até inconsciente, né? É querer fazer tudo muito rápido. Por exemplo, tem um desprazer em leitura, né? A leitura, são poucas pessoas que já nascem com esse prazer em ler, né? Agora está cada vez mais difícil. Por quê? Porque eu assisti alguma coisa, eu não preciso pensar, né? O cérebro derrete ali, eu tô ali de boa. Agora, para ler, precisa muita coisa, né? O cérebro precisa se mexer muito. Meu irmão, o que você precisa entender nesse momento? Porque eu acredito sim, que essa ministração no coração de vocês vai gerar um desejo de tomar uma postura. Mas nós temos a tendência de fazer isso aqui, ó. Deu. Não pode mais, tá? Agora só quando a mamãe mandar. Aí passa uma hora, a criança começa a chorar e a gritar que quer. Aí você pega, tá bom, pega. Então, irmãos, nós precisamos tomar uma postura agora, algo realmente em Deus, uma convicção para que esse nosso não seja real. Senão a gente tira, pega, pega. É pior, a criança vai perder credibilidade em você. Você vai perde autoridade? Perde a total autoridade. Aquilo que eu já falei em outras ministrações, né? Quando você fala uma coisa para uma criança, cumpra. Nem que aquilo faça você perder alguma coisa, mas cumpra. Nem que doe em seu coração, mas cumpra. Precisamos mostrar aos nossos filhos palavra. Isso que vai te dar autoridade, não é o gritar, não é o berrar e não é o bater, mas é cumprir a sua palavra em tudo. Amém? E uma coisa interessante a se fazer, né? Isso é uma dica, um método. Escreva uma rotina. Não importa se é uma criança pequena ou se é um adolescente. Escreva uma rotina e dentro dessa rotina deixe tempo livre, sem tela. Você pode colocar a tela lá na meia hora, sei lá, né? Dependendo da rotina de vocês. Agora, os pediatras recomendam que até 2 anos é 0, né? Se eu soubesse disso, quando a Malu era pequena, teria sido diferente. Mas, enfim, mas estabeleça uma rotina, né? Arrumar a cama, arrumar o quarto, fazer tarefa, assistir TV, brincar, mas com um tempo delimitado. E aí, mãe, agora é meu horário livre, deixa eu assistir. Não, agora é horário livre. Ele vai ter que criar, né? A gente já falou da importância disso. A palavra do Senhor ela vem falar que nossos filhos são como flechas nas mãos de um flecheiro. Então, irmãos, é assim, com muita autoridade que eu falo isso. O seu filho vai ser exatamente aquilo que você apontar ele para ser. Então, se você o apontar para a palavra de Deus, é para lá que ele vai ser, né? A palavra de Deus fala: instrua o menino no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, certamente não se esquecerá dele. Então, irmãos, você estando no caminho, ensinando o teu filho no caminho, quando envelhecer, com certeza, quando o teu filho criar maturidade, entrar na juventude, ele vai se lembrar do Senhor, ele vai se lembrar da palavra. Esse o nosso desejo, fazer os seus filhos ficarem firmes em Deus até o dia em que o Senhor voltar. Amém? Vamos entrar para o nosso slide aqui? Então, eles perdem o prazer pelos pais, e isso é culpa nossa. Quando os adolescentes vão criando a sua maturidade, né? Eles vão querendo se desligar dos pais.
E é isso que a gente quer lutar contra, porque os seus filhos têm que ter o prazer de andar contigo. Nossos filhos têm que ter o prazer de querer conversar conosco, abrir o coração, brincar, ir na rua jogar uma bola, assistir um filme junto, ir para o shopping junto, ir para a igreja junto. Nossos filhos precisam desejar isso. Porém, se você der celular, tablet, computador, internet para ele, certamente vai ser muito mais prazeroso para ele viver nesse mundo tecnológico do que viver com nós, pais cafonas, pais atrasados, eles acham que nós não sabemos das coisas. Então, irmãos, vai ser muito pior. Eu tenho aqui comigo que está gravando a nossa transmissão aqui, o grande Elias. Então, assim, o Elias é um cara totalmente tecnológico. É um cara que nasceu no Evangelho, vive no Evangelho, um menino especial demais. Inclusive, coloquei o meu filho que vai nascer agora, vai ser Elias. Então, mas o que eu quero falar com isso? Os pais do Elias é um casal que ama ir pro mato acampar. Cara, eles são assim, apaixonados por acampamento, por camping. E eu tenho certeza que o Elias, por amar tanto os seus pais e por ver essa verdade nos pais dele, a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, automaticamente ele tem esse desejo de estar também no camping com os pais dele. Inclusive já foi várias vezes, né, Elias? Então, o que eu quero te falar, meu irmão? Não é o você extinguir a internet do teu filho, mas é criar regras, parâmetros, uma certa regularização no tempo em que ele vai poder estar acessando isso. E de preferência, quando você estiver junto. Porque o perigo que a internet traz, irmãos, é algo escandaloso. Escandaloso. Acredito que a maioria já recebeu o vídeo de um tal homem vestido de Frozen falando coisas absurdas. Mas aquilo lá ele faz conteúdo para adulto, é o que ele está se explicando agora, né? Mas pelo amor de Deus, se você está assistindo um vídeo desse, por acaso a criança vê, automaticamente ela vai querer assistir aquele vídeo. Ou ele acaba patrocinando e aparece na rede social de uma criança, porque várias crianças têm. Então a certa Frozen ali está estimulando a criança a fazer um boneco com sangue, a acender vela, a se enrolar no lençol. Então, coisas terríveis. E é disso para pior que a gente acha na internet. Totalmente livre, aberto. É um conteúdo adulto. Tudo bem, é adulto. Mas não pede senha nenhuma, né? Pede senha, pede um login. Eu não entendo. Eu também não. Ô, Elias, sabe não? TikTok tá lá. Ele é um conteúdo para adultos, mas é aberto, né? É aberto, então não faz sentido para mim. É óbvio que uma criança vê um homem vestido de Frozen, ela vai querer ver o que tá acontecendo. É bizarro, né? A criança vai querer se interessar por aquilo ali. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso. Eles perdem o prazer de estar conosco, né? Segundo ponto, desenvolvem um corpo preguiçoso. Isso é tão perigoso. Já pensou? Meu Deus, ninguém merece, gente, um filho preguiçoso. Você cria o teu filho, né? Dá todo amor, todo carinho, toda atenção. Quando chega na fase da adolescência, que é para ele começar a devolver tudo aquilo que faz, que é ajudar a lavar a louça, limpar a casa com prazer, com alegria. É sempre assim, Carol, vai. Vai, Carol, limpar a casa, vai lavar a louça. Então, pelo amor de Deus, é para o teu bem. Hoje vai ser difícil você criar essa autoridade, né? Mas você tem que pensar lá na frente, o respaldo que isso vai te trazer. Homens e mulheres formados dentro do teu lar. Senão o que acontece, né? Isso já aconteceu várias vezes. Você pega, manda o teu filho lavar a louça, ele está tão viciado que ele lava a louça, né? Bota o celular na pia ali. E lava a louça assim, Fica meia hora com a água ligada, lavando um pires. Ou vai tomar banho, né? Pendura o celular lá na... Então, irmãos, pelo amor de Deus... A louça fica bem lavada, o banho fica bem tomado, com certeza. É tudo, vai ser sempre uma chateação dentro de casa. Você terá filhos que, na verdade, não têm, eles não estão ali. Eles estão num outro mundo, eles estão numa outra vibe. Então, irmãos, é realmente tomar uma postura de autoridade em Cristo Jesus e falar, deu, a partir de hoje chega, quem manda nessa casa é o papai e a mamãe. Nós vamos assistir alguma coisa juntos, fora isso, chega. Manda teu filho brincar, se sujar, jogar bola, fazer alguma coisa ou fazer nada. Ler a Bíblia,
orar, faz, irmãos, é pro teu bem. Não tenha medo de que, meu filho não vai me amar. Isso é coisa que o mundo ensina. É uma filosofia humanista. Eu preciso ser amigo do meu filho, porque se eu ser muito autoritária, ele não vai me amar, ele vai fugir de casa. Irmãos, isso não existe. Enquanto teu filho está dentro da tua casa, comendo a tua comida, vestindo aquilo que você dá, ele tem que obedecer. É um mandamento do Senhor. E vamos supor que se você tomar essa postura de tirar com autoridade em Cristo Jesus, o meu filho, ele se rebelou. Significa que ele já era rebelde, tá? Ele já era rebelde. Eu aprendi uma coisa. O fato de você espremer um limão não faz o limão ser azedo. O limão, ele já é azedo, irmãos. O fato da gente espremer só revela o que está dentro do limão. Então, você vai espremer o teu filho para arrancar esse azedo e mete açúcar lá dentro. Mete palavra de Deus, mete oração. Amém? Se tornam rebeldes por quê? Pois ficam entregues a si mesmo. Eles se mandam, eles se acham a última bolachinha do pacote, o último golinho da Coca-Cola. Acham que sabem melhor que os pais, porque sabem mexer ali no TikTok, no sei lá o quê. Então, eles acham que a geração dele é muito mais evoluída que a geração anterior, né? E isso a Bíblia nos mostra que os anciãos, eles tinham sabedoria, que a sabedoria vem com o passar do tempo e com a busca do conhecimento em Deus. Então, eles precisam entender que os mais velhos são mais sábios, podem dar conselhos, né? Que não é um amigo que vai me dar conselho porque ele entende mais de tecnologia. E outra coisa que eu já percebi, isso não é ciência, tá? Eu percebi que quanto mais viciados eles ficam nesses aparelhos, mais respostinha para tudo eles têm. Eles se tornam desaforados, eles se tornam grosseiros. Eles estão tão cheios de informação ali, de achismo, que você vai corrigir, você vai tentar consertar alguém, ou um professor está sempre ali, Daí você vai ser chamada na escola por rebeldia, você vai ser confrontada várias vezes, você vai passar vergonha. Outra coisa que eu não suporto. Não sei se a gente falou na última aula, mas eu quero falar disso de novo. Pai e mãe que defende filho. O que tu acha disso? Nem vou dar minha opinião. Faz favor, né? Irmão. Então, ela é uma orientadora, né? Então, ela vai revelar qual é a grande dificuldade que existe em pai e mãe que defende filho. Muitas vezes a criança chega em casa contando uma coisa e aí você pensa assim, meu filho não mente, né? Eu tenho um exemplo lá em casa, a Malu não mente, assim, ela faz uma coisa errada, ela já vem contar e confessar na hora. Mas eu sei que se um dia ela precisar para se livrar de alguma coisa, ela vai mentir, né? Então eu não posso tomar partido antes e sem avaliar as situações, né? Então muitas vezes acontece que um pai acaba tirando a autoridade de um professor, acaba tirando a autoridade do cônjuge porque defende o filho. Isso é muito cruel, porque a criança vai se achar, vai achar que ela é dona de si, que ela é uma autoridade sobre ela mesma. Eu acho que existem 2 lugares que acontece muito isso. Escola e igreja, né? Eu tô aqui para falar de igreja, ela tá aqui para falar de escola. Então, o pai chega com várias pedras na mão para atacar o professor, porque o professor chamou a atenção do filho ou mandou um bilhetinho, né? Aí o professor, o pai vem com tudo para chamar a atenção. Não, meu filho não é assim, o meu filho não é assado. Então nós preferimos honrar os nossos filhos do que honrar a liderança ou uma autoridade ou um professor. Então, irmãos, assim, de experiência própria, tá? Quando algum irmão vinha contar alguma coisa pro meu pai que eu fiz, meu pai não queria nem saber o meu lado da história. Primeiro ele me corrigia, depois ele até queria saber qual foi a verdade, né? Mas ele nunca passou a mão na nossa cabeça. Ele nunca passou a mão na nossa cabeça. Nunca. Mesmo que, assim, tinha coisas que a gente sabia que a gente tinha razão e no fundo ele sabia, mas ele sempre nos ensinou a honrar as autoridades, seja a autoridade aqui na igreja, seja na escola, um professor. Ele sempre nos ensinou a honrar essas autoridades. E isso traz autoridade para quem? Trouxe. O próprio pai, né?
trouxe autoridade para o meu pai, né? E gerou autoridade em nosso coração. Então, irmãos, é de extrema importância isso. Por favor, aprenda esse princípio. Nunca defenda o seu filho perante uma autoridade. A não ser, é claro, que você tem várias provas e várias situações onde o professor ou o líder está indo contra a palavra, está indo contra os princípios de Cristo ou os teus princípios, aí sim você pode entrar em cena. Fora isso, deixe a criança criar maturidade para se defender, maturidade para falar a verdade, não mentir. Mas o professor chamou atenção, deixa chamar. Por quê? A partir do momento que a gente começa a ir lá defender o filho, que a gente vai lá defender o filho, vai criar dentro no coração dos nossos filhos uma moleza, uma pessoa molenga que sempre precisa do pai. E aí quando ele for arranjar um emprego e isso vai acontecer, você não vai poder ir lá defender o seu filho. Né? Então ele precisa criar essa resistência, precisa compreender, precisa aprender a se calar, porque no emprego ele não vai poder falar para o chefe o que ele pensa. Exato. Ele vai ser mandado embora. Então, irmãos, preste atenção nisso, tá? Conforme o passar dos anos, vão se aprofundando em jogos que estimulam a violência. Irmãos, não é um assunto que eu entendo muita coisa, né? Apesar de que eu sempre fiquei muito bolado com adolescentes, com jovens que são viciados nesse tipo de jogos. A empresa de jogos está sempre criando algo para viciar os jovens nessa área. Então, assim, precisamos olhar o que os nossos filhos estão jogando. Não permita, meu irmão, não permita. Você que é pai, que também é viciado nesse tipo de jogo, tira isso dentro do teu lar, tira isso da tua casa. Isso não está certo, irmãos. Isso não traz alegria e paz sobre o teu lar. Então tire enquanto é tempo, tire na boa, troca os teus jogos, mas não tenha isso. Sabe por quê? Crianças são diferentes de crianças. Algumas crianças já nascem com uma predisposição de ter mais maldade ainda em sua mente, de criar fantasias. Esses dias nós vimos na internet, passou na televisão também, nos jornais, um jovem que era viciado nisso, né? Em jogos de luta, de guerra, de armas, e ele chamou uma namoradinha com a intenção de atacar igrejas evangélicas, de entrar matando mesmo igrejas evangélicas. Ela não aceitou. O que ele fez? Foi lá e matou ela. Então isso é tudo coisa que é estimulado pelos jogos. Então não deixe, seja rígido, meu irmão. Nessa pesquisa que eu vi, falava que quanto mais o tempo passava e mais viciado a criança ficava, ele buscava jogos cada vez mais violentos. Porque daí a mudança de imagem, o ritmo frenético do jogo sacia o prazer dele, entende? E claro, como a gente falou na semana passada, quando está com abstinência, quando precisa ficar parado, cria ali uma abstinência como de um viciado em drogas mesmo. Outro ponto, as crianças se tornam birrentas, chatas e mal educadas. O convívio social também é afetado pelo mau uso dos celulares. O desenvolvimento social só pode progredir durante alguma interação entre amigos, familiares ou com os pais. A criança aprende observando o comportamento, imitando gestos e mantendo relações amigáveis com outras pessoas. Então isso não vem através das redes sociais. As redes sociais estão aí para deturpar e para estragar isso. Nós vimos crianças e adolescentes postando coisas e estão extremamente ansiosas em ver as curtidas, para ver se as pessoas gostaram. Isso gera uma ansiedade e logo já estão em psicólogos tomando antidepressivos ou ansiolíticos. Porque espera uma curtida, espera comentários, espera bombar e aquilo não acontece. Posta um vídeo no YouTube, faz um canal. Quantas crianças têm canal no YouTube, gente? E aí, pouca visualização, aquilo vai afligindo, vai dando depressão, vai dando tristeza. E isso é tudo muito perigoso. Por isso que temos um índice tão alto hoje de suicídio infantil e entre adolescentes.
Só que, claro, o suicídio é algo que não pode ser revelado, né? Então os jornais não falam, a mídia não fala a respeito dos suicídios. Por quê? Conforme mais fala, mais é estimulado. Então eles não podem passar isso. Mas, irmãos, é algo impressionante, tá? A quantidade de jovens e adolescentes e crianças, pré-adolescentes, que têm desejo do suicídio, que lutam com isso. Eu já peguei vários casos aqui na igreja de crianças desejando isso. Aí começa a conversar, são crianças extremamente viciadas no eletrônico. É um nojo isso, irmãos, é um nojo. Olha, precisamos criar mais aí pipas, carrinho de rolimã, pega-pega, bate-lata. Que mais que a gente brincava? Esconde-esconde, gato mia. Brincadeiras que vão envolver as crianças. Amém? O vício em jogos certamente levará ao vício da pornografia. Aí a casa cai. Aí a casa cai, irmãos. Eu conversava hoje com um amigo meu e eu falei, se tem uma coisa que eu temo e muito em ter filho homem, é essa parte. O vício da pornografia. Irmãos, a quantidade de crianças e adolescentes, pré-adolescentes, que caem nesse vício é assustador. Irmãos, crianças com 9 anos de idade, 8 anos de idade, crianças com 3, 4 anos de idade já foram abusadas por babás, por amigos, por vizinhos, por familiares. E de repente agora já desde os 9 anos tem que lutar contra a pornografia. Irmãos, isso é assustador. Irmão, se você... Já ouvimos vários relatos aqui mesmo de crianças que descobriram a pornografia através de DVDs e fitas que o pai e a mãe tinham em casa. E hoje não precisa ter DVD e fita, né? Tu clica, é muito mais fácil, o acesso é muito mais fácil. E agora, irmão, se você deixa seu filho sozinho com isso aqui... Não precisa muita coisa, basta você botar um desenho inocente no YouTube, quando vai a propaganda aparece a Anitta com quase tudo de fora, cantando por... Já pensou, meu irmão? O YouTube é muito perigoso na mão de uma criança. Os anúncios, né? Os próprios anúncios ali são terríveis. Para se livrar de uma pornografia não é fácil. Não é fácil. Homens que estão me ouvindo agora, com certeza você concorda comigo. Talvez você não vai ter coragem de concordar porque a tua esposa está do lado, mas eu sei o tamanho da luta que você passou ou passa com isso. De estar diante de uma tela e ter ali na sua palma da mão todo tipo de conteúdo horrível, né? Totalmente estimulante para o homem, gostoso para o homem, mas totalmente contra a santidade de Deus. E de repente nós expomos as nossas crianças a isso. Irmãos, a palavra de Deus fala que melhor fora que amarrasse uma pedra no pescoço de um homem e o lançasse de cima de uma ponte nas profundezas do mar do que fazer uma criança tropeçar. E isso que a gente faz, entregar aparelho na mão dos nossos filhos, é fazer uma criança tropeçar. Bem isso. E a pornografia, o vício ali na pornografia traz muito prazer. E isso já vem de antes. Então a criança que sente muito prazer e está viciada na tela, nos jogos, no desenho, ela vai crescendo, é lógico que ela não vai mais assistir desenho e alguns jogos não vai mais jogar. E aí ela começa a entrar no mundo da pornografia e aí não consegue mais sair. E isso tem pesquisas que mostram, tá? Não é coisa da nossa cabeça, não. Não. E fora todas as confissões e relatos que a gente já teve, né? Nessa vida que a gente vive de corpo de Cristo. Outro ponto. Hoje tudo parece bonitinho e de fato nos ajuda muito a tecnologia, porém é como uma faca congelada. Lembra da história que eu contei da faca congelada, né? Que o lobo vem, ele vai lambendo aquele sangue congelado na faca. De repente o lobo ele já está lambendo o próprio sangue e aquela faca afiada ele vai cortando aquela língua a ponto dele morrer de tanto sangrar. Assim é a internet nas mãos dos nossos jovens e adolescentes. Porque assim, irmãos, hoje existe algo muito prático, né? As meninas do mundo, as meninas que não conhecem o Senhor, elas têm muito desejo de fazer isso, que é mandar nude. De repente seu filho, né, um pré-adolescente, ele tá lá e ele tem uma amiga no WhatsApp
E essa amiga então começa a estimular ele a mandar fotos dele nu. Escandaliza. Irmãos, é isso que acontece, tá? Conheço relatos assim, né? Tanto o menino mandando nude, como a menina mandando nude. Então, irmãos, é fugir disso aí. É fugir, porque a internet está aí, né? Às vezes para nos ajudar, mas viveríamos muito bem sem a internet. Ela existe? Existe. Então vamos aprender a usar e vamos retirar dos nossos filhos o excesso que eles estão tendo, vamos retirar. Vamos deixar assim, pouquíssimo tempo e com monitoramento dos pais. Cuidando com o conteúdo. Cuidando com o conteúdo. Os criadores da Apple fazem uma carta para os pais evitarem que seus filhos usem smartphone. Eu falei, né? É aquilo que a Carol falou, né? É hilário isso, né, irmãos? Mas eles fizeram uma carta endereçada aos pais, pedindo pelo amor de Deus para não deixarem os seus filhos usarem smartphone quando pequenos. Por quê? Porque deixa os nossos filhos burros. Então nossos filhos eles poderiam ser uma flecha que iria bem longe, mas por causa disso a flecha quebrou no meio do caminho e caiu ali na frente, virou em nada. Mas por culpa nossa, não por culpa dos nossos filhos. Eles perdem a concentração mais fácil, já falamos isso várias vezes. O número de estudantes com problemas emocionais subiu. E 86% apontaram o aumento de problemas sociais na geração que trocou a hora da brincadeira pela tela do celular. Existe um risco altíssimo de suicídio. Trocar uma brincadeira sadia, uma brincadeira na chuva, por celular, irmãos, é querer matar os nossos filhos, tá? Um estudo publicado no livro Aging e elaborado por um dos apoiadores da carta, a psicóloga e professora Jean, da Universidade de San Diego, da Califórnia, mostrou que adolescentes que passam mais de 3 horas por dia em dispositivos eletrônicos são 35% mais propícios a se suicidar do que aqueles que passam apenas 1 hora. No caso dos que passam mais de 5 horas, o risco sobe para 71%. E é uma grande realidade nossa, né? As 5 horas ali. Eu acho que é, né? Muita criança fica mais de 5 horas no celular. Eu estava vendo umas reportagens a respeito disso, homens adultos que estão mais de 12 horas conectados jogando sem perceber, eles morrem jogando. Literalmente, o corpo morre. Dá um apagão no corpo. Tem vários relatos, se você pesquisar na internet. Homem que morreu jogando... Como é que se fala? Elias, me ajuda aí. Jogos online. Bota lá, jogando jogo. Não, daí vai aparecer no futebol, o cara se quebrando todo. Então bota lá, jogos online, homens morrendo. Você vai ver vários relatos de pessoas que simplesmente apagam na hora do jogo. Porque é uma coisa tão louca que acontece dentro da mente, né? A Safernet, que é a entidade que combate crime e violações virtuais aos direitos humanos, recebeu no ano passado mais de 13 mil mensagens sobre aliciamento de crianças. O contato com o agressor costuma acontecer pelas redes sociais. Existe um vídeo que eu aconselho você também a procurar, você pai e mãe. Procura na internet assim, homens que abusam de crianças, tá? Vídeos. Vai aparecer vários vídeos de pais que se submeteram a deixar investigadores se passarem por Justin Bieber, por adolescentezinhos, para conversar com a criança. Então você vai ver lá que o pai fala assim, não, jamais o meu filho vai cair numa dessa. Não, mas vamos tentar? Vamos se fingir de adolescente, vamos ver se teu filho cai. Aí eles vão lá, filmam, fazem toda aquela filmagem, né, escondida. E realmente as crianças, meninas principalmente, caem no papo, marcam um encontro. Vamos marcar de se encontrar. Aí aquele abusador, se passando por abusador, marca um encontro numa praça, no mato, em local escondido. E quando a criança vai, é o próprio pai que está lá esperando ela. Né? Mas por quê? Mostra que os nossos filhos não têm maturidade nenhuma. Eles acreditam 100% que é o que está acontecendo. Estão totalmente vulneráveis, né? E é impressionante, porque as crianças ou adolescentes, aqueles mais quietinhos, são os que mais caem nesse tipo de situação. Porque eles se extravasam
Eles não têm voz aqui no mundo real, né? Algo os aprisionou no mundo real. E lá na internet, eles extravasam, eles conseguem ser alguém. Eles conseguem ter voz. E é onde está o grande perigo, porque elas são ludibriadas, eles caem naquilo que aqueles pedófilos estão propondo. E uma vez, as crianças elas não caem de repente. O que acontece? Eles estimulam uma criança a enviar uma foto. Depois dessa foto enviada, começa então a fazer a chantagem. E de acordo com a chantagem, a criança vai soltando, vai dando corda. Por quê? Porque ela tem medo. Medo do quê? Meu Deus, se o meu pai ler isso, vai ver que eu também estava querendo. Aí a criança, por medo, não tem coragem de confessar aos pais e pedir ajuda. Porque ela vai ver que ela também teve participação naquilo dali. Porém, irmãos, nunca nós vamos culpar os nossos filhos disso. Porque os pedófilos estão aí para exatamente fazer isso aí com as nossas crianças. Então, abre os olhos, meu irmão. Duvide sim. É responsabilidade e papel do pai e da mãe duvidar, né? Acompanhar. Suspeite sim. O pai e a mãe não confiam em mim, não, deixa eu ver. Meu papel é de cuidar e de duvidar. Não acredite 100% em tudo não, meu irmão. Nossos filhos são tão inteligentes. Uma em cada 5 crianças e adolescentes, que representa 20%, que usam a internet no Brasil, diz ter visto imagens ou vídeos com conteúdo sexual. E 18% receberam esse material por meio de mensagens e nas redes sociais. Crianças e adolescentes que foram ludibriadas ali e acabaram recebendo imagens pornográficas. Porque o prazer do pedófilo é enviar foto dele mesmo nua para uma criança. É nojento isso. Irmãos, e quando uma criança vê uma imagem pornográfica, aquilo fica na cabeça dela. Pro resto da vida. Porque ela não tem maturidade para ver isso. Ela vai chegar na juventude, talvez vai olhar outras imagens pornográficas, mas o que vai ficar guardado na cabecinha dela é aquela primeira que ela viu quando ela era inocente. Meu Deus. Muitas vezes as crianças demoram a perceber que tem algo de errado acontecendo, diz a Juliana Cunha, a coordenadora psicossocial da Safernet. Acham que de repente estão conversando com um amigo da mesma idade, esse amigo pode pedir alguma imagem, não necessariamente ela percebe que aquilo se trata de uma violência, aquilo que eu estava falando. Começa a pedir numa amizade, numa brincadeira, de repente a criança envia. Depois que a criança envia uma foto, a chantagem começa e a criança não tem mais coragem de voltar atrás. Ela se sente culpada, né? Se sente culpada. É o que o pecado faz com a gente, né? Primeiro apresenta uma coisa boa, depois que a gente cai no pecado, a gente se sente culpado. O que a gente não pode ter, irmãos, é medo. Uma vez o pastor Quinelato, ele, no livro dele, ele fala uma frase que é assim, aquele que não confronta, ele tem medo de ser confrontado. Então, meu irmão, não podemos deixar esse medo tomar conta do nosso coração, porque os nossos filhos é responsabilidade nossa. Devemos sim confrontá-los. O confronto vai trazer respostas verdadeiras, vai tirar os nossos filhos de zonas perigosas. Quer ver? O ambiente da internet é o pesadelo de qualquer pai. O menor de idade, ele está só, exposto a milhões de pessoas. A combinação, segundo a polícia, é um prato cheio para os pedófilos. E cada vez mais crianças são abordadas e induzidas a produzir material pornográfico. A maioria acaba sendo vítima de chantagem, sem que os pais sequer desconfiam. Irmãos, eu não sei o que seria de mim, tá? Então a gente tem que policiar hoje, para não ter que ser um doido amanhã, para não ter que se descabelar amanhã. Se desesperar. A maioria dos pais, né, que acabam se envolvendo numa situação dessa, falam assim: meu Deus, mas eu não criei o meu filho para isso. É claro que não, ninguém quer, mas a nossa preguiça e a nossa indiferença com a realidade hoje, porque é muito mais fácil chegar do serviço cansado e não querer se envolver.
Quantos pais não têm coragem de sentar com o filho e explicar de onde vem o neném? Eu falei ontem, ministrei no culto aqui ontem a respeito disso. Falei exatamente disso. Eu lembro exatamente do dia em que meu pai me chamou para ter uma conversa. Ele morrendo de medo, tadinho, muito nervoso, envergonhado, né? Para querer me falar como é que nasce um neném, como é que acontece. Irmãos, é papel do pai e da mãe, porque se você, papai, não fizer isso, o mundo vai ensinar. E de uma forma totalmente errada, equivocada e antibíblica, né? Talvez o mundo vai ensinar que o aborto é correto. O mundo vai ensinar, não, tem que usar camisinha. Enquanto nós temos que ensinar, não tem que usar camisinha. É porque não tem que fazer agora. Tem que fazer só depois de casado. Então são princípios totalmente diferentes. O que nós ensinamos e o que o mundo ensina. O mundo vai falar que é normal e que é bom e que faz bem para a saúde. Nós, pais, vamos ensinar, não, filho, de acordo com a palavra de Deus, isso é pecado, isso entristece o coração do Senhor. Nós temos que pensar nesse tipo de coisa apenas depois de casado. Então são princípios bíblicos. Se nós não ensinarmos, o mundo ensina. Quando que está na hora de ensinar, pedagoga? Quando que está na hora de ensinar esse assunto? Os filhos vão dando indícios, assim, né? Começam a fazer perguntas. Então, assim, lá pelos 9, 10, 11 anos, dependendo da maturidade da criança, já começa a falar. Mas, assim, você começa falando de acordo com a pergunta deles. Não precisa já ir direto ao assunto, que pode chocar um pouco, dependendo da criança, dependendo da realidade. Se ela não tem contato com, né, numa escola secular, com pessoas seculares, então tentar medir isso, né? Se uma criança vai para uma escola pública, por exemplo, lá eles vão falar mais abertamente a partir do 6º ano. Então os pais já precisam preparar as crianças antes, né? O conteúdo que se aprende na escola já é no 5º ano, em todas as escolas. Então os pais já começam com muita sabedoria, ali nos 10 aninhos, a ensinar algo. Mas assim, a criança não perguntou mais além disso? Pronto. Certo. Aquilo ali já saciou a curiosidade dela, né? Só que aí, para isso, a criança precisa confiar em você antes de aprender lá fora. Amém, ó. Baita aprendizado, hein? A inocência da criança permite que o sujeito vá se aproximando até o momento que ela percebe que não vai conseguir mais sair desse laço que ele aprendeu. Ela está ali presa e com medo com que os pais tomem ciência do que ela trocou com o pedófilo, do que ela falou. Diz Rodrigo Sanfurgo, que é o delegado da Polícia Federal, mesmo que ele não tenha contato, ele acaba obrigando a criança a praticar atos sexuais e depois ele tem acesso a isso e compartilha. É inimaginável. Pedófilos fazendo as crianças praticarem atos sexuais virtual. Então não se masturbarem. Então assim, não é, eu vou deixar os meus filhos, né, eles estão guardados ali no quarto, estão sendo cuidados usando a internet. Irmãos, eles podem estar praticando isso. Então tenha medo sim, tenha temor sim, seja um pai presente. O meu conselho é: tire celular do teu filho. Esse é o meu conselho. Tira a TV do quarto, tira o computador do quarto, deixa o computador num lugar onde todo mundo tem acesso, onde a família inteira tem acesso. Não deixa ele ir para o quarto com isso aqui. Se você estabeleceu uma rotina e tem um jogo educativo, alguma coisa que tem muitos jogos educativos bons, e que você realmente olhou e pensou, isso aqui é legal, eu vou deixar ele jogar 15 minutos por dia. Na sua frente, não no quarto dele. Eu cansei de falar para pais assim, pai, por favor, desinstala a internet da tua casa. Por quê? Porque o jovem vinha confessar que não aguentava mais cair na pornografia. O adolescente vinha confessar para mim que não aguentava mais. Ou TV a cabo. TV dentro do quarto. Irmãos, para vários pais, talvez um esteja me ouvindo agora, que eu cheguei para ele e falei, irmão, tira a internet, desliga a internet. Por quê, irmãos? Nós precisamos proteger os nossos filhos até que eles criam maturidade. Nós estamos ali para isso, para ajudar eles. Jesus disse, se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora, que é melhor entrar na vida sem uma mão do que tendo as duas e ter a morte eterna. Então, se a internet faz pecar, irmão, tira. Para você mesmo, pai. Se isso aqui faz vocês pecarem, tira. É melhor entrar na vida sem isso aqui
do que levar a tua família para o inferno. Isso. Se tem tanto material desse tipo na internet, é porque essas crianças em algum momento foram abusadas. Elas foram abusadas porque estavam vulneráveis de alguma forma e alguém abusou. E existe uma indústria para isso, afirma Renata Andrade, que é a juíza da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Então, se existe tanto conteúdo pedófilo, irmãos, isso gera muita grana, gera muito dinheiro. Tem muita gente atrás mesmo, estão ali, ó, só à procura para tragar. Quando a gente fala, não aceita bala de estranhos para os filhos, a coisa vai muito além disso agora com a internet. Porque hoje em dia qualquer um faz um perfil falso, pega a foto de um cara parecendo o Justin Bieber da vida, pega o perfil falso no Facebook, pede para adicionar uma menina de 10 anos e começa a falar tudo o que ela quer ouvir. E quando ela vê, já está super envolvida e pode ser enredada numa coisa dessa, diz a juíza. A menina se envolve emocionalmente, né? Que a criança é vulnerável, então muitas vezes ela não tem amigos na escola, ela não tem, como tu falou, tem uma vida social muito pacata, não se abre, mas com alguém que se interessou por ela ali, ela vai se abrir e ela acha que esse mundo virtual é o mundo real, mas não é? Eu procuro beijar e abraçar minha filha direto. Por quê? Por que eu faço isso? Chamo ela de linda, tu és linda, eu te amo, princesa do pai, amada do pai. Por quê? Eu sou meio assim também, calma. Por quê? Porque eu não quero que ela tenha falta disso, para quando ela chegar na adolescência, um marmanjo achar que vai ganhar nela nisso. Então, para conquistar o coração da minha filha, vai ter que ralar muito, vai ter que ser muito de Deus. Por quê? O coração dela não vai estar carente, vai estar suprido de todas essas palavrinhas bonitinhas que marmanjo ou gavião vai querer dar em cima dela. É bem isso. Um pai faz muita diferença na vida da criança. E se você é mãe, solteira, viúva, saiba que o Senhor supre todas essas necessidades. Já pediram para mim, B, por favor, faz um conteúdo para as mães viúvas e solteiras. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, eu tenho muita dor no meu coração quando eu vejo principalmente uma mãe divorciada, um pai que abandonou. Isso me dói o coração, porque um filho sem um pai é muito difícil. Mas nós temos exemplos aqui na nossa igreja de mães solteiras, viúvas, que dão um show em mães casadas com pais malandros dentro de casa, né? Com pais frouxos. Um pai frouxo dentro de casa. Mães viúvas dão um show. Por quê? Porque é o Senhor que fortalece. É o Senhor que dá a autoridade na mãe. Ela tem a autoridade de um pai e a autoridade de uma mãe, né? É Ele que dá. É Ele que dá. Então, mais alguma coisa pra gente falar com o nosso público? Esse grande público. Não, eu acho que é isso. É retomar a autoridade que o Senhor deu. Né? Analise tudo que a gente falou. Se pelo menos serviu para você diminuir e ficar de antena, né? Naquilo que o seu filho está fazendo, já valeu a pena. Agora, se você quiser tomar tudo que a gente falou, é pro teu bem, irmão, é pro bem da tua família. Uma coisa que a gente não falou é sobre o momento das refeições. Não vá fazer a refeição com a sua família e ficar olhando para isso aqui. A criança vai se sentir um nada, a sua esposa vai se sentir um nada. Esse é um momento de prazer entre a família. A ceia na Bíblia representa comunhão, é o momento de conversar, é o momento de abrir o coração, é o momento de falar. Então, se isso aqui te atrapalha, deixa longe, onde você não vai ouvir a chamada e reserve esse momento para estar em família. Eu acho que tem muita família que não tem nem o momento da mesa. Sim, o pai trabalha um horário, a mãe trabalha outro. Ou às vezes até estão ali, né? A minha esposa conta que quando ela era pequena, eles tinham esse costume, né? Um sentava no sofá para almoçar, o outro numa mesa, o outro no outro canto. Acabava que, por costume, eu acho que é da região que ela morava, que existia muito disso, não existia um momento de todo mundo sentar na mesa, agora vamos comer todo mundo junto. Então, se isso acontece no teu lar, cada um almoça num horário diferente, porque quer, não é por necessidade, conserte. Existe um livro muito bom, não sei se eu vou saber o nome,
Da David Titus? Da David Titus. É a mesa. Experiência da mesa. Experiência mesmo. A mesa? Acho que É. Mas procure na internet. Compre esse livro. É muito bom, é muito saudável. Essa experiência de estar reunido na mesa. Essa reunião na mesa para almoçar, para tomar café, para jantar, é muito importante. Se você não consegue, mas pelo menos uma refeição por dia. Isso. Né? E a família estar toda junto. Uma refeição, ou o café da tarde, no final da tarde, ou a janta, ou o almoço. Mas a família precisa, os seus filhos precisam disso. Amém? Glória a Deus. Nós vamos deixar o nosso telefone aqui, tá? Nós temos uma escola realmente aqui na Comunidade Amar, que é uma escola de ensino cristão, Colégio Cristão Amar, né? Nós estamos trabalhando, seja também um abençoador em oração conosco, porque o nosso intuito é ir até a faculdade, né? Estamos com o maternal, Fundamental 1 e Fundamental 2 agora. Fundamental 2. Então, já estamos com o 6º ano, a ideia é ano que vem ir para o 7º ano, depois 8º ano e 9º ano. Se você tem um filho nessa idade, nos procure para estar matriculando aqui, né? Talvez esse ano realmente não tenha mais vaga, né? Por causa da pandemia, nós estamos esgotados, né? Nós não estamos trabalhando de forma escalonada, né? Nós estamos trabalhando toda semana, conteúdo cheio, todos os dias aqui, mas ano que vem nós cremos sim que tudo vai mudar, vai voltar ao normal. Então teremos o 7º ano, no outro ano, 8º ano, 9º ano. Depois ensino médio. Estamos crescendo, estamos com projetos de construções realmente para crescer. Por quê? É um colégio pago? Sim, é pago. Não conseguimos manter cerca de 50 funcionários se não for pago. É um colégio particular, sim. Porém, irmãos, todo o conteúdo que é dado é com princípios da palavra de Deus. As crianças só não aprendem os ensinamentos seculares, mas sim a palavra de Deus. Conteúdo acadêmico baseado na palavra de Deus. Então, temos visto já muito frutos, já desde os pequenininhos, visto esses frutos na vida deles e como isso gera um prazer maior ainda em aprender os conteúdos acadêmicos. Por quê? Porque não tem como nós separarmos o conteúdo que entra no raciocínio com o conteúdo que entra no coração. Está tudo muito atrelado. Então, eles aprendem a palavra, aprendem o conteúdo acadêmico, tudo muito atrelado. E isso tudo tem que fazer sentido para a vida dele. Então, nós vamos deixar o nosso telefone aqui, o meu telefone, né? Se você quiser entrar em contato para pedir oração, pedir um auxílio sobre a tua família, teus filhos, pode entrar. Nós trabalhamos com um grupo de adolescentes aqui, com um grupo de jovens, porque nós entendemos que a igreja do Senhor é isso, tá bom? Então, coloque teu filho numa igreja saudável, uma igreja de palavra, uma igreja de oração. Instrua teu filho a ficar firme nessa igreja, a crescer dentro da igreja, porque isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Amém? Tem uma pesquisa que os melhores obreiros das igrejas se converteram antes dos 15 anos. Então é isso que você quer para o seu filho? É isso que eu quero para minha filha. Eu também. Que ela nasça de novo, encontre o Senhor ainda na infância, né? Porque ela já pode começar a dar frutos. E por isso nós temos evangelizado todos os dias. Eu creio que ela já está salva, eu creio porque ela diz que crê em Jesus, mas ela vai construindo, nós vamos construindo isso com o tempo. E eu creio que quando ela chegar aos 15 anos, ela já vai se decidir, não, eu quero servir a Deus, ser uma obreira, seja dentro da igreja, seja lá no mundo, né? Como uma missionária numa faculdade, num hospital, num cargo público, seja onde for. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Formar pessoas de caráter cristão, né? Amém. Obrigado, querido. Compartilhe essa mensagem, nos ajuda, entre no nosso canal, curta o nosso canal, se inscreva em nosso canal. Nós queremos que essa mensagem alcance, nós não estamos ganhando absolutamente nada para isso aqui na terra, mas eu creio que no Senhor, é para isso que nós temos orado e clamado ao Senhor nesse trabalho. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha
fazer, Senhor, essa mensagem chegar, Senhor, aos 4 cantos da terra, Pai, para que em nome de Jesus os nossos filhos, as nossas crianças sejam ministradas, sejam evangelizadas, que os pais, Pai, possam em nome de Jesus ajudar os seus filhos a conhecerem ao Senhor, a amar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar com mais um louvor agora, né? Te convido a adorar o Senhor nesse momento, que vai ser bem gostoso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Cante com sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus sempre. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.